Fala galerinha, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Meu nome é professor Rigel, sou professor aqui de matemática da PACEMED, e vamos começar nossa live sobre porcentagem, né? Porcentagem é um assunto extremamente relevante aí para o Enem, tem muita questão diretamente de porcentagem, tem algumas questões de porcentagem envolvendo outros assuntos, então, assuntos mais imediatos, por exemplo, juros compostos, né? Juros simples, juros compostos. E tem alguns problemas de porcentagem envolvendo outros conteúdos. Então, porcentagem é muito utilizada em probabilidade, porcentagem é muito utilizada em estatística, porcentagem tem muita questão envolvendo problemas de geometria, né, problemas de funções. Então, assim, inclusive porcentagem é um assunto que a física usa bastante, a química usa bastante. Um assunto aí, seria um dos assuntos mais importantes aí para a prova de matemática de um modo geral. Mas antes da gente começar a nossa live, não esquece aí de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificação, para não perder, tem live toda semana, né? Essa é a quinta live dessa semana, pra você ter ideia. A gente teve live de todas as matérias, né? Matemática, física, química, biologia e redação, né? Também não se esquece de seguir-nos no Instagram, né? @passemed.oficial. E também não esquece de entrar lá no nosso site para conhecer nossos planos, né? Tem plano aí de R$ 12 de 23, 12 vezes de 23,77. Nosso plano aí Clínica Med. Então, para você aprender aquilo que mais importa mesmo, aquilo que importa para você passar no seu curso de medicina. Então, entra lá no nosso site, conheça nossos planos. Tem 7 dias aí para você degustar aí, para você ver se gosta do nosso plano. Com certeza você vai gostar dos nossos professores, do nosso método de ensino. Conhecer nosso método de ensino, o Delta Formed, né, que é baseado aí no diagnóstico, para ver se você tem realmente necessidade de estudar esse ou outro assunto. Ok? Mas vamos lá, vamos começar? Vamos ver aí nossa porcentagem, né? Olha, vamos nessa. Ó, então, primeiramente, o que é a porcentagem, né? Meu Deus. Dos efeitos, né? Porcentagem aí seria uma fração, né? Toda vez que você pensar numa porcentagem, é uma fração. Só que é uma fração em que o denominador dessa fração vai ser 100. Então, toda vez que você pensar numa porcentagem, porcentagem é uma fração em que o denominador é 100. Então, por exemplo, aqui, ó, 13%, 13%, 13 sobre 100, né? Ou, se você quiser, você pode fazer a divisão, né? 13 dividido por 100 vai dar 0,13, né? Então, sempre você tem três maneiras de representar uma porcentagem. Você pode representar uma porcentagem na forma percentual mesmo, né, que é usando esse símbolozinho aqui, né, o porcento. Você pode representar uma porcentagem na forma de fração, lembrando que o denominador da fração vai ser 100, e você pode representar a porcentagem na forma de número decimal, no caso aqui o 0,13, né, que a gente chama de forma unitária, né? Eu falo forma unitária porque nem sempre uma porcentagem vai dar um número decimal, né? Na verdade, o 100%, né, eu posso escrever 100% como o quê? 100% é 100 sobre 100, né? E aí 100 sobre 100 daria 1. E o 0% também, né? 0% seria 0 sobre 100 e dá 0. Então, acho melhor chamar de forma unitária, né? Mas sempre tem as três maneiras. Por exemplo, aqui, ó, mais um exemplozinho aí. Forma percentual, 35%. Forma fracionária, 35 sobre 100. Forma unitária, 0,35. Né? 8%, forma percentual, forma fracionária, 8 sobre 100. Forma unitária, 0,08. Lembrando que dividir por 100 é muito fácil, né? É só você puxar a vírgulazinha duas casas para a esquerda. Então, por exemplo, você tem aqui 8, né? Quero dividir 8 por 100. Aí, aqui tem uma vírgula no final do 8, né? Quando o número é inteiro, tem uma vírgulazinha no final. Então, basta eu puxar essa vírgula duas casas para a esquerda. Ah, professor, mas como é que eu vou puxar a vírgula se não tem número? Você acrescenta, ó. Acrescenta dois zeros aqui e puxa a vírgula duas casas, ó. Uma, duas, né? Então, a vírgula vem para cá. É por isso que isso aqui ficou 0,08, né? Lembrando que
Toda essa parte é mais introdutória, de matemática básica, tem lá na nossa plataforma, né? Nossa plataforma começa o curso de matemática aí lá do zero mesmo, né? Começa aí falando lá como somar, como subtrair, como multiplicar, como dividir, com número decimal, com vírgula, tal. Então, se você tem uma dificuldade imensa em matemática, não esquece lá de ir no nosso canal, ir no nosso site, né? Entra lá no nosso site, conheça nossos planos, né? Procura lá, tem 7 dias aí para você conhecer os professores. Se não gostar, tenho certeza que você vai gostar, mas se não gostar, tenha certeza que a gente vai devolver nosso dinheiro. É segurança total, né? Não gostou, devolve o dinheiro, segue a vida aí, né? Mas tenho certeza que vocês vão gostar aí do nosso método de ensino. Beleza? Então, mais um exemplozinho aqui, ó, 0,02%, né? Que é 0,2 sobre 100. A mesma coisa, ó, 0,2, como é que divide por 100? Boto 2 zerinhos aqui e puxo a vírgula, 2 casas, né? Então, 0,002. Tranquilo? Vamos lá? Seguindo aí. Primeiro problema, né? A gente vai dividir. Eu tenho 3 problemas básicos de porcentagem. Na verdade, 2 são os mais importantes. A gente vai abordar mais nessa live esses 2 tipos de problemas. Que é o primeiro problema: como calcular uma porcentagem de um número? Eu quero calcular quanto é 20% de 350. E aí eu costumo dizer o seguinte: você tem 2 maneiras de calcular uma porcentagem de um número. Você pode usar uma regra de 3, que é a galera gosta mais, não sei por quê, porque eu acho mais fácil a outra forma, mas tem gente que a maioria gosta de fazer por regra de 3, e eu tenho ainda o cálculo utilizando a fração, que eu particularmente prefiro. Mas vamos ver os 2 jeitos, né? Aí você escolhe aí se quer um, se quer outro. Regra de 3. Como é que eu faço por regra de 3? Você faz assim, ó. Não é 20% de 350? Então, você vai dizer assim, ó. 350 é o 100%. Quanto é 20%? 350 é o 100%, x vai ser o 20%. Ok? E aí faz a sua regrinha de 3. Né? Corta 2 zerinhos aqui, ó. Zerinho, zerinho. E vou multiplicar aqui cruzado. Vou ter o quê? 10x, né? 10x é igual 350 vezes 2 vai dar 700. X vai ser o quê? 700 dividido por 10, que dá 70. Então, se eu tiver 20% de um grupo de 350 pessoas, então, 70 pessoas. 20% de 350 reais, 70 reais. A outra forma que eu particularmente prefiro é utilizando fração. Como é que a gente utiliza fração? Você pensa, não é 20% de 350? Você vai, ó, 20%, transforma o número decimal, transforma a porcentagem em fração e multiplica pelo 350. Veja como é mais fácil, ó. Veja, não é mais fácil. Zerinho, 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 zerinho. 2 vezes 35 dá exatamente 70. Então, compara aí o tamanho, né? Veja, ó, o tamanho que você gastou aqui, o espaço que você gastou para fazer por regra de 3 e o espaço que você gastou para fazer a fração. Né? Então, eu acho mais prático fazer por fração. Mas cada um tem seu método aí. Eu prefiro fazer por regra de 3, professor. Prefiro fazer. Não tem problema, vai na fé. O importante é fazer. Né? O importante é fazer. Na verdade, o importante é você entrar lá no nosso site, conhecer nossos planos, se inscrever lá no nosso canal no YouTube para não perder nossa live. Tem live toda semana. Né? A gente teve uma live semana passada, que eu falei sobre problemas envolvendo escalas, um assunto que o Enem todo ano cobra, né? Problema de escala. E essa live dessa semana, eu estou falando sobre porcentagem, vai ter live na próxima semana, na próxima, né? Vai ter live até o Enem. É o Enem. Vamos lá, seguindo. Qual é o segundo problema aí de porcentagem? Segundo problema seria o contrário, né? Eu quero saber quanto um número representa percentualmente de outro. Né? Porque no problema anterior, eu queria saber quanto era 20% de 350. Aí eu queria o resultado da porcentagem. Aqui não. Eu já tenho o resultado, eu quero saber quantos por cento ele representa desse número aqui. Então, o que eu quero é saber a porcentagem. E aí, de novo, ó,
eu vou ter duas formas de fazer. Eu vou ter uma forma de fazer por regra de 3, que é o que a galera mais gosta, mas eu particularmente prefiro fazer por fração, né? Até porque vão ter algumas situações, por exemplo, quando a gente fala sobre probabilidade, a gente não vai fazer um problema de probabilidade por regra de 3, você vai ter que fazer pela fração. Então, eu acho muito mais interessante você se acostumar a fazer pela fração. Mas vamos lá, dos dois jeitos. Como seria por regra de 3? Ó, não é para saber quantos por cento 45 representa de 600. Então, o 600 vai ser o 100%. 45 vai ser x%. Ó, multiplica aqui cruzado. Vou ter o quê? 600x igual a 45 vezes 100, 4.500. Vou ter, ó, 600x é igual a 4.500. X vai ser quanto? 4.500 dividido por 600. Vai 2 zerinhos embora. 2 zerinhos embora. E eu vou dividir 45 por 6. Dividir aí 45 por 6. Vamos tentar dividir 45 dividido por 6. Se quiser, né, não dá uma divisão exata, mas se você perceber, ó, professor, dá para dividir por 3, não dá não? Ficar em números menores, dá para dividir por 3 aqui, dá para dividir por 3 aqui, porque às vezes você nem precisa armar a conta, né? Às vezes, quando você simplifica, você já consegue dizer o resultado. 45 por 3 dá 15, 6 por 3 dá 2. Aí, 15 dividido por 2. 15 dividido por 2. Ó, 14 por 2 não dá 7, então 15 por 2 dá 7,5, né? Mas se quiser fazer, né, 15 dividido por 2, ó, 7. 7 vezes 2, 14, sobra 1, né? Aí bota um 0 e uma vírgula. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 10, vezes 2, 10 para 10 nada, né? Então, 7,5. Então, esse x aqui vai ser 7,5%. Beleza? Então, essa aí seria o percentual. Quanto 45 representa de 600? 7,5%. Depois a gente vai ver os problemas contextualizados, né? A gente vai fazer algumas questões do Enem. E por fração? Como é que seria por fração? Eu vou pensar assim, ó. 45 dividido por 600. Porque o que é a fração para matemática? Fração para matemática não é parte dividido pelo todo? Então, a parte é o 45, o todo é 600. Então, parte pelo todo. E aí eu vou pegar essa fração e vou multiplicar ela por 100, né, para ela transformar em uma porcentagem. Eu pego a fração e multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Posso mandar 2 zerinhos embora, ó, 2 zerinhos daqui com 2 zerinhos daqui, e aí, de novo, ó, 45 dividido por 6, né, que vai dar 15 dividido por 2, que acaba dando os mesmos 7,5. Então, eu acho bem mais prático você fazer pela fração, mas cada um tem seu gosto, né? Pode fazer tranquilamente aí usando regra de 3, que vai dar o mesmo resultado. O último tipo de problema de porcentagem, para a gente ir para as questões contextualizadas, é como calcular uma porcentagem de outra porcentagem. Isso aqui aparece direto em problemas envolvendo probabilidade. Direto aí, envolvendo probabilidade, tem questões de porcentagem de porcentagem. Quanto é 30% de 80%? Quanto é 20% de 70%? Aí esse aqui tem aquela dica de internet, né? O cara quer jogar lá, né? O cara resolva em uma linha, né? Esse problema. Aí o cara faz assim, 30% de 80%. Aí vem, faça assim, faça assim, zerinho, zerinho, 3 vezes 8, 24. 24%, né? Então, corta um zerinho, corta outro zerinho e multiplica o que sobrar. Tá beleza? Tá beleza. Mas é dica de internet, né? É porque nem sempre você vai conseguir fazer isso. E se eu quisesse calcular quanto é 7,5% de 18%? E aí? Como é que eu vou? Tem zerinho para cortar? Não tem zerinho para cortar. Então, como é que a gente faz de um modo geral? Claro, se eu perceber que tem, a conta é 20% de 70%. 20% de 70%. Beleza.
Ó, vamos cortar o zerinho aqui, vamos cortar o zerinho aqui e multiplicar, 14%. Pode fazer? Pode fazer. Mas o problema é que nem sempre vai dar para fazer, né? Então, vamos aprender, claro que se o jeito aí, deixa eu apagar tudo, né? Se der para fazer, ótimo. Mas se não der para fazer, você faz pelo método geral. Qual seria o método geral? Bati tudo aqui na mesa, né? 1-0 para a mesa. Qual seria o método geral? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você sabe calcular quanto é 30% de 80? Ou é 30% de 80? Esqueça que o segundo é uma porcentagem. Quanto é 30% de 80? Dá para calcular? Dá. Pode fazer por fração, pode fazer por regra de 3. Vamos fazer por fração? Quanto é 30% de 80? 30% de 80. Ó, aí por isso que os zerinhos são cortados. Porque um zero com zero, o outro zero com outro zero. Você vai dividir por 100, então por isso que você tira 2 zeros. Então é o porquê da dica, né? E aí o que é que sobrou? Sobrou o 3 e o 8. 3 vezes 8, 20, 24. Professor, mas não é 30% de 80, é 30% de 80%. Então você bota o porcento aqui, você bota o porcento aqui. Então, a ideia é que toda porcentagem de porcentagem vai dar como resultado outra porcentagem. Toda porcentagem de porcentagem vai dar como resultado outra porcentagem, né? E aí, não esquece, né? Esse problema de porcentagem, como eu falei, é muito utilizado em alguns problemas, principalmente problema de probabilidade, né? Eu já vi uma galera ter problema em probabilidade porque não sabe trabalhar com porcentagem. Por sinal, se você é nosso aluno, se você é aluno aí, passei MED, a probabilidade de você passar no vestibular, passar no Enem, passar na sua Universidade Federal é muito maior. Então, não esquece aí de entrar no nosso site, conhecer nossos planos, né? Se inscreva aí no nosso canal, se inscreve lá no nosso Instagram, @passemed.oficial, né? Ativa lá o sininho de notificação para não perder nossas lives e principalmente, entra no site, conheça os professores, assina nosso plano, tem direito à devolução aí 7 dias. 7 dias. Ah, professor, não gostei dos professores, não gostei aí do seu método de ensino, tem direito à devolução. 7 dias você pode devolver, né? Sem pagar nada, né? Devolução imediata, estorno no cartão de crédito, no boleto, o que for, né? Pix, o que for. Mas não deixe de conhecer nossos planos, não deixe de conhecer o nosso método. Nosso método foi criado com todo carinho pelos professores. A gente, mais do que ninguém, sabe como é resolver uma prova. Eu mesmo, particularmente, passei em 9 vestibulares, entre eles, medicina, né, na Universidade Federal. Passei medicina na Universidade Federal, cursei 3 períodos na Universidade Federal aqui de onde eu moro, Sergipe. Depois não gostei, acabei abandonando, virei professor para fazer a galera passar em medicina. Mas eu sei como fazer a prova. Eu sei como você atingir uma pontuação boa, né? Então, eu vou lá nas minhas aulas dar todas as dicas, ó, pode ser cobrado desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, isso que a gente está fazendo aqui com porcentagem, eu faço com todos os tópicos de todos os conteúdos, né? Então, problema lá, como é que o Enem cobra função de primeiro grau, como é que o Enem cobra função de segundo grau, como é que o Enem cobra estatística, como é que o Enem cobra análise combinatória, né? Então, foca aí naqueles tipos de problemas, porque se você sabe como a prova cobra, é muito mais fácil de você acertar a questão. E a ideia, ninguém precisa fechar a prova para passar no Enem, né? Para chegar lá e atingir sua vaga lá no curso de medicina. Basta você acertar aí todas as questões fáceis, uma parte aí boa das questões médias. Mas não se preocupe tanto com a questão difícil, né? Questão difícil ela vai valer menos na pontuação final da sua nota, né? Então, o importante é você... Deu problema aí? Fiquei azul, preto. Voltamos. Né? Problemas técnicos aqui. Galera, me perdoe aí que o nosso técnico ele tá doente. A gente tá com uma equipe aí improvisada, mas para ter a live, né? Eu falei, não, vai ter que ter live, tem que ter live. A galera tá esperando aí, tem que ter live.
Mas voltando, né? A gente tem que trabalhar aí, eu vou trabalhar com vocês como faz para vocês acertarem as questões fáceis, todas elas, é importante, e uma grande parte das questões médias, aí 60%, 70%. Né? E aí depende de vocês, aí resolvendo nossas listas de exercício, né? Todo o nosso método de ensino, que é o Delta Formed, foi feito pelos professores, né? Eu, junto com o Rafa, com a Grazi, com o Neto, né? Com a... Quem que faltou? Janaína, professora de biologia, né? Juntando essas 5 matérias aí, né? Que é o que mais importa aí para você passar para o vestibular de medicina. Não é para você, professor, e não vai ter história, não tem geografia, não tem... Não, otimiza seu tempo. Otimiza seu tempo. Como eu falei, eu sei como passar. Eu fui primeiro lugar geral do vestibular aqui da minha universidade, estudando só as matérias de peso. Então, eu estudei matemática, estudei física, estudei química, né? Estudei biologia, estudei português. Se você sabe isso aí, não tem como você tirar a vaga, tirarem a vaga de você. Né? Por mais pior que você... Mais pior é ótimo, né? Por pior que você faça aí a prova de história, a prova de geografia, você vai ter sua vaga porque você sabe as matérias de peso. Foque nas matérias de peso, naquelas que mais importam. Vamos voltar para cá. Agora vamos para a segunda parte da nossa live, que é o que são, né, as questões. Né? Vamos fazer. Todo ano no Enem caem aí 4, 5 questões de porcentagem. Só exclusivamente de porcentagem. Tirando as questões que são de outros conteúdos, né? E envolve porcentagem no meio. Tirando as questões de outras matérias, física, química, que envolve porcentagem no meio. Então, vamos lá. Questãozinha aí do ano, do ano passado, né? Como é live, pode falar, né? Porque quando é a gravação é de ano passado, mas você pode estar assistindo daqui a 2 anos, né? Então, questãozinha do ano passado aí, 2022, ele fala assim, ó. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é R$ 1.000. Preço promocional, para pagamento somente em dinheiro. Seu preço normal, fora da promoção, é 10% maior. Então, ó, o preço promocional é R$ 1.000, fora da promoção é 10% maior. Já já eu dou uma dica aí do 10%. Para pagamento feito com o cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. Então, vamos lá. Antes da gente seguir, vamos pensar um pouquinho aqui. O preço promocional, ó, o preço promocional é R$ 1.000. O preço normal é 10% maior. Então, beleza, ó. 10%. Como é que você faz para calcular 10% de um número? 10% é só dividir por 10. Você pega o número e divide por 10. E divide por 10, ou você tira um zero, ou você puxa uma vírgula. Então, ó, 1.000. Vou tirar um zero. Quanto é 10% de 1.000? R$ 100. Então, o preço normal é 10% maior. Então, é 1.000 mais 100. Ou seja, vai ser 1.100. O preço normal é 1.100. O cálculo que eu fiz, se não quiser essa dica do dividir por 10, você faz, ó, 10% de 1.000. Né? Aí vai 2 zerinhos embora, ó. 2 zerinhos embora. Né? 10 vezes 10 dá 100. Então, é 100 a mais. Então, daqui para cá, ele aumentou R$ 100. Só que, se for feito com o cartão de crédito da loja, ou seja, não foi em dinheiro, né? Foi feito com cartão de crédito, não foi em dinheiro. Então, ele pagaria o preço normal, né? Que é 1.100. Mas, se for feito pelo cartão de crédito da loja, ele vai ter um desconto de 2% sobre o preço normal. Aí, quanto é 2%? Tá vendo como a fração é mais fácil? Porque senão eu já estaria indo para a minha segunda regra de 3. Não sei o quê, para X, não sei o quê, né? É muito mais fácil fazer pela fração. Quanto é 2% do preço normal, que é 1.100? Ó, zerinho, 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 zerinho. Então, o desconto vai ser o quê? R$ 22. Então, era 1.100, vou tirar R$ 22, 1.100 menos R$ 22, vai dar quanto? Ó, 1.100 menos 20 dá 1.090, né? Menos 2, 1.088. Então, o preço
o preço, quando pago no cartão de crédito, com o cartão de crédito da loja, vai ser R$ 1.098. 1.098. Então, era R$ 1.000, passou a ser 1.098. Beleza. Vamos lá. Seguindo aí com a leitura da questão. Uma cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Ou seja, ela vai pagar quanto? Ela vai pagar R$ 1.098. Ela calculou... Peraí, galera. Quanto foi essa aqui? 1.078. Peraí, que cara desaprendi a fazer conta. Eu falei 1.100 menos 22, 1.100 menos 20, 1.080. Menos 2, 1.078. Professor de matemática é esse que não sabe fazer conta. 1.078. Ela iria pagar, né? Se ela pagar o cartão de crédito da loja, ela vai pagar 1.078. Opa. 1.078. É 2-0 para a mesa, né? 1.078. Então, optando pelo cartão de crédito da loja, 1.078. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Então, na cabeça dela, esse 10% de aumento e depois 2% de desconto vai ser 8% de aumento, que realmente tem lógica, né? Aumentou 10%, diminuiu 2%, então ficou 8% de aumento. E a gente vai ver daqui a pouquinho que não é bem assim. Mas na cabeça da pessoa, né, 8%. Mas veja, quanto é 8% de 1.000? Ó, mais uma porcentagem que a gente precisa calcular. Quanto é 8% de 1.000? Ó, 8% de 1.000, vai 2 zerinhos embora de novo, daria o quê? R$ 80. Então, nesse pensamento que a pessoa teve, ela iria pagar o quê? 1.000 mais 80, então ela iria pagar 1.080, né? Então, ela calculou que o preço pago seria o preço promocional acrescido de 8, ou seja, ela pagaria 1.080. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo a sua opção, percebeu uma diferença. Realmente, ó, ela não iria pagar 1.080, na conta dela não seria 1.080, mas quanto que ela vai pagar realmente? 1.078. Então, qual é a diferença, né? Que é o que a questão pergunta. Deixa eu passar o slide aqui. Né? Qual é o valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pelo cliente? Ó, o valor apresentado pela loja foi 1.078. E o valor calculado pela cliente foi 1.080. Né? Então, quanto que ela vai? O valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pela cliente foi o quê? O valor apresentado pela loja foi R$ 2 a menos, né? R$ 2 a menos, portanto, gabarito aí, letra A. Aí a pergunta, professor, mas por quê? Por que que aumentar 10% e depois retirar 2% não é a mesma coisa que aumentar 8%? Por quê? Por quê? Porque os valores são calculados em cima de números diferentes. Então, ó, esse 10% aqui é em cima disso. Já esse 2% é em cima de outro valor. Né? Então, como esse 10% é em cima de um valor e o 2% é em cima de outro valor, voltando aqui para o slide anterior, ó, como era? O, o 10% foi calculado em cima de 1.000 e o 2% foi calculado em cima de 1.100. Então, são em cima de valores diferentes. Se são em cima de valores diferentes, eu não posso fazer essa conta 10 menos 2, que dá 8. Então, o erro da cliente foi exatamente essa. E aí, a pergunta que a questão faz é qual é a diferença de uma para outra. Então, professor, essa questão aí seria considerado fácil, média, difícil? Na minha ideia, uma questão média. Né? Não é uma questão fácil também, porque tem toda a interpretação. Do ponto de vista matemático, é tranquilo. É calcular a porcentagem. Como é que calcula? 10% de 1.000, 2% de 1.100, 8% de 1.000. Só que tem o problema do contexto. Né? E aí, como é que resolve o problema do contexto? Treinando interpretação de texto e treinando também os tipos de problema. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Pra tinha botado aqui, né? Vamos nessa. Vamos seguir aí. Seguir aí. Quem não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve,
Ativa aí a notificação, o sininho, para não perder nossas próximas lives. Vamos lá, vamos seguir aí. Mais uma questãozinha, agora uma questão do segunda aplicação 2021. Vamos lá. Muitas questões de porcentagem você tem que tomar cuidado com a interpretação, viu? Então, vamos nessa, ó. No rótulo de uma lata com 350 ml de um refrigerante, é possível descobrir que o valor energético é 85 quilocalorias a cada 200 mililitros de refrigerante. Então, 85 quilocalorias a cada 200 mililitros de refrigerante. Agora, cuidado, ó, que a lata tem 350. Né? Então, a lata não tem 85 quilocalorias, é 85 a cada 200, né? É para não assustar, né? Quem já bebeu refrigerante, você olha assim, só tem 85 calorias. Não, 85 a cada 200. Então, primeiro passo aí, ó, regrinha de 3. Regrinha de 3. Se 200 ml tem 85 quilocalorias, 350 ml quanto tem, ok? Vamos fazer aqui essa regra de 3 antes da gente seguir, né? Claro que o ideal seria você fazer tudo, né? Ler a questão toda para só responder. Mas a questão vai precisar disso, né? De quantas quilocalorias tem uma lata dessa. Dá para dividir por 5, ó. 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7, né? 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7. Então, vou multiplicar aqui cruzado. Eu vou ter o quê, ó? Ficando cruzado, né? Vou ter 4x, ó. 4x vai ser igual a 85 vezes 7. Vamos fazer a continha aqui. 85 vezes 7, ó. 35 vai a 3. 8 vezes 7, 56. E 3, 59. Então, 595, né? E aí eu vou dividir por 4. Vamos deixar assim mesmo, em forma de fração. E caso a gente precise, a gente divide depois. Vamos deixar assim mesmo. Deixa aqui mesmo. Isso aqui é a quantidade em uma lata. Por recomendação, continuando aqui o texto, ó. Por recomendação de uma nutricionista, um paciente que consumia em sua dieta 280 quilocalorias por dia mudou o hábito de consumir o conteúdo de 2 latas desse refrigerante por dia para consumir 2 latas de suco. Então, ele consumia 2 latas desse refrigerante. Então, seria o dobro disso, né? Então, vamos lá. Quanto ele consumia de refrigerante por dia? Vamos ver aí. Quanto ele consumia de refrigerante por dia? Então, ele consumia, ó, 2 latas, né? 2 latas vai ser o quê? 2 vezes 595 dividido por 4. Aí a vantagem é de você não ter feito a conta antes. Você pode simplificar, ó. 4 por 2 dá 2. E aí eu só vou dividir 595 por 2. Né? Quer ver um negócio massa aí de fazer essa conta? E isso aí tudo eu vou dizendo lá no plano, viu? No nosso pacote aí, na nossa plataforma, eu vou dando essas dicasinhas. Quanto é 600 dividido por 2? Ah, professor, 600 por 2 é 300. Ah, mas é 595. Então, a diferença aqui é 5, né? Quanto é 5 dividido por 2? 2,5. 300 menos 2,5. 300 menos 2,5 dá exatamente o quê? 297,5. Né? Então, não precisou fazer essa conta. A gente chama isso aí de cálculo mental, né? Você faz, em vez de fazer 595 por 2, você vai 600 por 2 menos 5 por 2. Dá 300, 2,5, 300 menos 2,5, 297,5. Né? A pessoa acha que você está fazendo mágica, né? Não é. Né? Você está simplesmente usando aí uma forma mais fácil, né? O cálculo mental. Beleza. Ela deixou de consumir 2 latas e vai passar a consumir 2 latas de suco. 2 latas de suco. E tem o valor energético de 25 quilocalorias por lata. Ela vai consumir 2 latas, 2 vezes 5, 2 vezes 25, vai passar a consumir o quê? 50, né? Então, ela saiu 3-0 para a mesa aqui, né? Ela saiu de 297,5 para
2 vezes 25, ela saiu para 50 quilocalorias apenas com esse consumo. Deixou de consumir isso e agora só está consumindo isso. Ou seja, ela teve uma redução aí de quanto? 297,5 menos 50, 90 menos 50 dá 40, né? Então, ela teve uma redução de 247,5 quilocalorias. 97 menos 50. Então, essa foi a redução que ela teve. Né? Aí a questão pergunta, guarda esse número aqui, e ela consumia 2.800 quilocalorias, né? Aí ela pergunta qual foi em relação à sua dieta original. A dieta original era de quanto? De 2.500 quilocalorias. Ela pergunta qual foi o percentual, né? O consumo energético diário do paciente diminuiu em porcentagem quanto? Diminuiu em porcentagem quanto? Então, ela consumia essa quantidade, né? 2.800, e teve uma redução, ela teve uma redução de 247,5, foi isso? Isso aqui, deixa eu voltar só para lembrar, né? 247,5, isso mesmo. Teve uma redução aí de 247,5. Ou seja, a questão está perguntando esse 247,5, quantos por cento representa disso aqui? Então, é o nosso segundo tipo de problema. Como calcular quantos por cento um número representa de outro? Vamos de cálculo mental? Ó, veja como é fácil. E é isso eu vou explicando, né, o passo a passo, vou fazendo várias questões que utilizam essa ideia. Quanto seria 10% de 2.800? 10% de 2.800 seria 280. 10% é 280, né? 5% seria a metade, né? 5% seria a metade de 140. Mas eu tenho o quê? 247,5. Se 10% é 280, 247,5 é mais ou é menos que 10%? 10% é 280. 247,5 é menos que 280. Então, esse valor aqui vai ser menos que 10%. Não pode ser esse. Mas é tão menos que 10%, porque 5% é 140. Né? Então, 5% se é 140, isso aqui não pode ser 5%. Tem que ser mais que 5%. Então, tem que ser mais que 10, menos que 5. Mais que 5, menos que 10. Mais que 5, menos que 10. Só pode ser a letra D de dado. Mágica, mágica. Não, não é mágica. É estratégia, né? E a gente, aqui da Passemed, é perito em estratégia. Né? É perito em fazer você responder a prova com o menor tempo possível sem precisar fazer tanta conta. Né? Claro, vai ter questão que você vai precisar fazer conta, vai. Mas se você pode evitar, dá para você fazer mais rápido. Porque a conta mesmo que eu teria de fazer seria essa, ó. Deve fazer por regra de 3. 2.800 é o 100%, 247,5 é X%. Né? Só que eu não preciso fazer essa conta. Eu já consegui marcar a alternativa aí, 8,8, sem precisar fazer a conta. Mas, professor, mas se tivesse 8,8, 8,5, 8,4, não vai ter. O Enem, ele tem por um das ideias por trás da prova do Enem é exatamente estimular o aluno, a aluna, a fazer esses cálculos mentais. Né? Então, normalmente as questões, as alternativas desses problemas, elas são bem diferentes os valores um do outro. Ok? Mas se quiser fazer a continha aí, você vai chegar no mesmo 8,8. Vamos mais? Mais uma questãozinha? Gabarito letra D de dado, né? Vamos lá. Gabarito letra D de Delta Formed, ó. Delta Formed. Para você passar em medicina, nosso plano aí, nosso plano sensacional, tem diagnóstico, validação, né? Para você não acabar estudando aquilo que você já sabe. Entra lá no site, conheça nossos planos, né? E procure aquele que melhor atende. Temos também um plano lá de isolada de redação, viu? Que é só para quem tiver dificuldade exclusivamente de redação. Tem lá um plano R$ 35,00 por mês, né? Um plano aí isolado de redação. Vamos lá, seguindo aí. Mais uma questãozinha também, ó, de novo da segunda aplicação 2021. Uma rede de supermercados vende latas de sucos em packs.
com 12 latas. A venda é feita da seguinte forma. Um pack é vendido por R$ 21,60. Na compra de 2 packs, o segundo tem 40% de desconto sobre o seu valor. Só o segundo tem 40% de desconto. Só o segundo, viu? Entretanto, essa rede de supermercados costuma disponibilizar também o valor unitário do produto em cada uma das situações de compra. Para obter esse valor, basta dividir o total gasto pela quantidade de latas adquiridas. Então, veja, ó, vamos lá. O que eu tenho aí? Ele vai comprar 2 packs, cada pack tem 12 latas, né? 2 vezes 12, 24 latas ele vai comprar. Pelo primeiro pack, ele vai pagar o preço cheio, R$ 21,60. Pelo primeiro pack, R$ 21,60. Mas pelo segundo pack, ele vai ter 40% de desconto, né? Só no segundo pack, 40% de desconto. Então, 40% de desconto de R$ 21,60, né? Então, quanto que ele vai pagar? Quanto que ele vai pagar? 40, quanto é o desconto? Veja, eu posso calcular só o desconto e subtrair, que eu acho que é mais trabalhoso. Você vai ter que calcular o desconto e depois subtrair. Ou você pode já calcular o preço que vai pagar. Ora, o preço não era 100%? Aí você vai ter 40% de desconto. Então, quanto que você vai pagar? Você só vai pagar 60% do preço que era. Então, em vez de calcular o preço do desconto, o valor do desconto, e subtrair daquilo que era, você já calcula direto o preço que você vai pagar. Seria 60% disso. Então, ó, quanto que eu vou pagar mesmo? Vou até apagar aqui, ó. Quanto que eu vou pagar pelo segundo pack? 60% de R$ 21,60. Ok? Vai um zerinho embora. Zerinho embora. Vou fazer o quê? Vou fazer 21,60 vezes 6, depois vou dividir por 10. Vamos fazer, ó, tem conta que a gente tem que fazer. 21,60 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai a 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 6 vezes 2, 12. Aí daria, tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Aqui é um 6, viu? 129,6. Professor, eu vou pagar 129,6 pelo outro pack. Não, mas não tem um 10 aqui? Tenho que dividir por 10 ainda. Como é que divide por 10? Puxando a vírgula. Então, isso aqui vai dar 12, puxando a vírgula, né? R$ 12,96. Ok? Então, pelo primeiro pack, eu pago R$ 21,60. Pelo segundo pack, eu pago R$ 12,96. Ele tem 40% de desconto. Então, quanto eu vou pagar pelos 2 packs? 6, 9, 6, 15 vai a 1. 2 e 2, 4, 3. Então, R$ 34,50. Vou pagar R$ 34,50 pelos 2 packs. Tudo bem? Deu para entender a ideia? R$ 21,60 pelo primeiro pack e só pago 60% desse valor. Mas, professor, não é 60%, não é 40%? Não, 40% de desconto, né? Então, eu posso calcular 60%, que é o que sobrou, e calculo já direto o preço que vai ser pago. Só que a questão ela vai perguntar qual é o valor unitário, né? Que ele fala aqui, ó, qual é o valor unitário do produto. Então, quanto ele paga? R$ 34,56 por 24 latas, né? Ó, veja o que é que ele fala. Só que ele dá uma enrolada aí na pergunta que ele faz. Ele, em determinado dia, nos 5 supermercados da rede que vendem os packs da forma descrita, os registros do valor unitário da lata de suco para o cliente comprava 2 packs, eram diferentes entre si conforme os dados. Então, loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5. Em um dos supermercados, o valor unitário está correto, né? De acordo com o costume da rede ao vender 2 packs. Aí ele quer saber qual é o supermercado que corresponde. Então, veja, o que ele está perguntando é qual é o preço unitário, né? Vamos lá, voltando aqui. Ele paga R$ 34,56 por 24 latas, né? R$ 34,56, ó, 34, só para a gente ter espaço aqui, ó. 34, tudo aqui, 4-0 para a mesa, viu? 34
34,56 por 24 latas. Então, qual vai ser o preço unitário? 34,56 dividido por 24. Primeiro ponto, não dá para dividir desse jeito. Para dividir número decimal, você vai fazer o quê? Eu vou colocar 2 zerinhos aqui, para os dois ficarem com o mesmo número de casas decimais, e vou tirar a nossa linda vírgula aqui, ó. Tira a vírgula, tira a vírgula. E vou fazer a divisão, né? Vamos lá, ó. Como é que eu vou fazer essa divisão aqui? 1, né? 1 vezes 2.400 dá 2.400. 6, 5, nada 1. Sobra 1.056. Aí boto... Não tem mais nada para descer, né? Então, você faz o quê? Bota um zero e uma vírgula. Já sei que vai ser 1, alguma coisa. Não adianta nada, porque todas as alternativas estavam lá 1, alguma coisa, não é isso? Todas elas estavam 1, alguma coisa. Ó. 1,08, 1,04, 1,40, 1,44, 1,76, 1,78. Então, não precisa você fazer a divisão completa, né? Nos primeiros você já vai eliminando. Aí, qual o número que eu vou botar aqui? Aí é tentativa mesmo, né? Acho que aqui 5 passa. Acho que aqui vai dar 4, ó. 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4, 16, vai a 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Né? Vai sobrar quanto? Nada. 6. 6 para 11, 9. Pega emprestado, não tem, fica 9 aqui. 0. Né? E vou continuar a divisão. Mais um 0 para continuar a divisão. Mas, ó, 1,4 já dá para eliminar alguns, né? Já dá para eliminar alguns, ó. 1,4... Então, não pode ser 1,08, não pode ser 1,76, nem 1,78. Ou é 1,40 ou 1,44. Na verdade, vai ser 1,44, né? Porque ainda tem coisa para dividir. Né? Ó, voltando para cá. Ainda tem coisa para dividir. 9.600 por 2.400 vai dar um 4 de novo aqui. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 4, 16 vai a 1. 8 e 1, 9. Né? Vai sobrar 0, 1,44. Veja que nessa questão aí, os cálculos mentais não ajudaram tanto a gente. A loja 3 é o preço correto. Loja 3, letra C de Clínica Med. Clínica Med, letra C de Clínica Med. Nosso plano aí, 23,77, um sanduichinho por mês, pô. Um hambúrguerzinho por mês para você passar em medicina aí na Universidade Federal. 12 vezes de 23,77. Né? Um sanduichinho por mês, passa o cartão de crédito. Se não gostar, tenho certeza que você vai gostar dos nossos planos, né? Do nosso método de ensino. Certeza, certeza. Mas se não gostar, não gostei, não sei o que e tal. Estou com outros planos aí para... Aí pede devolução, tem 7 dias aí. Então, só vantagem, né? Assina, deu problema, pede devolução, não tem problema nenhum. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Voltou aí, não? Vamos lá. Mais umazinha aí. Eu tenho mais uma ou duas questões só. Ó, mais uma aí. Questão. Você vê que muita questão de porcentagem, o problema é a interpretação, né? Então, treinar a interpretação do texto é fundamental. Mais uma aí, ó, de novo, segunda aplicação 2021. Em determinado mês, o consumo de energia elétrica da residência de uma família foi 4.000 kWh. Achando que o valor da conta estava alto, os membros da família decidiram diminuí-lo e estabeleceram a meta de reduzir o consumo em 40%. Ó, de novo, se você vai reduzir em 40%, você pretende ter um consumo de apenas 60% do que era. Então, você não precisa calcular o 40% e depois subtrair. Já vai direto para o 60%. Então, o que eu quero fazer, deixa eu passar aqui, ó. Eu quero que essa conta de energia, que era de 400 kWh, era isso aqui, passe a ser apenas 60% disso. 60% de 400, ó. Vai zerinho embora, zerinho embora, zerinho embora, zerinho embora. C vezes 4, 24, com mais um zero, 240. Então, vou precisar que essa conta passe para 240 kWh. Né? Então, vou precisar de 400 que ela vire 240. Mas vamos lá, voltando. Você vê que, de novo, e aí é importante você treinar as questões, né? De novo, eu reduzi 40%. Mas você vê que eu não calculei 40%, eu calculei 60%. Né?
Não calculei 40%, calculei 60% disso aí. Beleza? Mas vamos lá. Começaram trocando a geladeira de consumo mensal igual a 90 kWh por outra de consumo mensal 54. Beleza, então 90 passou para 54. Então aqui reduziu quanto? De 90 para 54, reduziu o quê? 90 menos 54, 90 menos 54, ó, 90 menos 50 dá 40. 40 menos 4 dá 36. Então ele já reduziu 36 kWh. Já teve uma redução de 36, né? Então de 400 reduziu 36. Beleza. Reduziu o tempo de banho dos moradores economizando 30 kW por mês. Então, teve a economia aqui de 36 da geladeira que ele trocou. Deve ser uma geladeira mais antiga, trocou por uma mais nova, né? Consome menos. Teve mais uma economia de 30. Reduziu o tempo que o ferro de passar roupas fica ligado com mais 14 por mês. E diminuir a quantidade de lâmpadas acesas, conseguindo uma redução de 10. Então, juntando todas as reduções que ele teve aí, ele reduziu 36, depois reduziu 30, depois reduziu 14, depois reduziu 10. Dá para fazer essa conta direto, ó. 36 com 14 dá 50. 36 com 14 dá 50. 50 com 10, 60. 60 com 30, 90. Né? Então, de 400, ele economizou 90. Vamos passar aqui, ó. Era 400, economizou 90, então ficou 310, né? Com todas essas economias aí, de trocar geladeira, de ferro, de lâmpada, não sei o que e tal, ele conseguiu 90 kWh, né? Conseguiu reduzir 90 kW, só que reduzindo 90 só fica com 310. E eu quero ficar com quanto? Eu quero ficar com 240. Ou seja, eu preciso ainda economizar o quê? 70 kW a mais. Economizar mais 70. Então, gabarito aí, letra E de escola. Né? Então, questãozinha aí, tem basicamente interpretação, né? Basicamente interpretação. Porque de porcentagem, olha o que foi de porcentagem, só essa continha. O resto foi interpretar, somar para lá, somar para cá, né? Então, não é uma questão difícil, né? Mas exige da gente interpretação. A professora tem dificuldade de interpretação. Beleza. Como é que funciona isso? Treinando. Né? Dificuldade de interpretação é treinar questão, porque o seu problema não é um problema técnico de matemática. Né? Problema técnico de matemática é aquela pessoa que não sabe fazer conta, aquela pessoa que não sabe trabalhar com fração, com potência, com letra. Aí a gente consegue resolver isso com conteúdo. Mas problema de interpretação é fazer questão. Quanto mais você faz questão, mais você... E também a ideia, você ir colocando aí os dados, né? Você ir grifando aí os dados. Eu estou fazendo aqui com marca-texto, mas você na hora da prova não vai ter o marca-texto, né? Então você vai grifando, ó, 40, reduzido, não sei o quê, mais para cá, mais para cá. Aí você vai grifando como eu estou fazendo aqui, né? Vai grifando os pontos principais. Beleza. Vamos lá. Acho que é a nossa última questãozinha aí, né? Nossa última questãozinha, que é o problema de aumentos e reduções sucessivas. Veja só. Ela diz aí. O colesterol total de uma pessoa obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém uma taxa do colesterol ruim, chamado LDL, de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, ó, 280, ele está errado, né? Ele está ferrado, porque a taxa de LDL, ó, é considerada muito alta, 190 ou mais. Então, ele está com 280. Né? Então, o que é que eu vou ter que fazer? É reduzir essa taxa. Aí, vamos lá, passando mais. Você vê que o único dado relevante, além da tabela, obviamente, né, é que essa taxa era 280. Vamos passar aqui. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. Ó, ele era quanto?
280 reduziu 25%. Olha a manha, e essa manha é da pessoa que assina nosso plano lá, né? Aluno Passei Médio sabe fazer essas contas de porcentagem de cabeça. 25% é 1/4. 25% é 1/4, que é 25 dividido por 100, né? Então, você vai 25 por 100, isso aqui vai dar 1/4. Aí, quanto é 1/4 de 28? E dividir por 4 é dividir 2 vezes por 2. 280 por 2, 140. 140 por 2, 70. Então, ele vai reduzir 70. Então, se reduziu 70, ele vai para quanto? 210. Era 280, reduziu 70, foi para 210. Beleza. Continuando aí a leitura. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de 20%, de mais 20% na taxa de LDL. Mais 20%. Então, ele reduziu ainda mais 20%. Ó. Ele reduziu 20%. De novo, professor, mas como é que calcula 20%? Você sabe calcular 10%? Como é que calcula 10%? Já falei. 10% é dividir por 10, é 1/10. Dividir por 10 é só tirar o zero ou puxar a vírgula. Então, quanto é 10%? 10% é 21. 20% vai ser o dobro. 10% é 21, 20% é o dobro. O dobro de 21, 42. Então, ele vai reduzir 42. Então, 210 tirando 42. Olha que massa. Quanto é 210 menos 40? Claro que dá para fazer a conta, né? Mas 210 menos 40, 170. 170 menos 2, 168. Foi aquela conta lá da primeira questão que eu acabei errando. Mas se quiser fazer, pode aqui, ó. 2 para 10 dá 8. Aí toma emprestado que fica 0. Aí 4 para 10 fica 6. Aí toma emprestado fica 1, 168. Então, 168. Então, depois dessas duas reduções, a nova taxa é 168. Aí vamos voltar para a nossa classificação. 168, né? 168. Você vê, ele passou para essa classificação aqui, ó. 168. Ele está aqui entre 160 e 189. Ainda está considerada alta, mas pelo menos não está muito alta, né? Então, a pergunta que a questão faz é exatamente essa. Após essas duas reduções, né? Após essas duas reduções, a nova taxa vai ser considerada alta, gabarito letra D de dado. Agora, o cuidado que eu tenho que tomar, que aí muita gente acaba errando isso, só para a gente fechar aí, né? Muita gente acaba errando isso aí, seria o seguinte, só para a gente fechar, ó. Era 280, né? Reduziu 25%, depois reduziu 20%. Né? Por que eu não posso dizer que reduziu 45%? Será que eu não posso dizer, não, 25% com 20%, reduziu 40%? Não. Aquilo que eu falei lá no comecinho. Não dá para somar, porque são valores em cima, são percentuais em cima de valores diferentes. Esse 25% é de 280. Esse 20% é desse valor aqui. Né? Então, muito cuidado, porque não é em cima do mesmo resultado. Se fosse em cima do mesmo resultado, tudo bem. Então, muito cuidado com esses tipos de problemas. E aí, como eu falei, ó, são problemas que a gente chama de problemas de aumentos ou reduções sucessivas. Problemas de aumentos e reduções sucessivas. Esses problemas não dá para você somar os percentuais, nem subtrair os percentuais, porque são em cima de valores diferentes. Você tem que fazer o cálculo um por um. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor do que errar a questão. Beleza? Galera, ó, não se esquece de seguir aí. Opa, riscando tudo aqui. Não se esquece de seguir aí o nosso Instagram, né? @passemed.oficial. Se inscreve lá no canal, ativa o joinha, deixa o joinha, ativa o sininho, né? Para não perder nossas lives, pô, né? Para não perder nossas lives, porque a ideia das nossas lives é fazer vocês conhecerem nossos professores, né? Me conhecer o Rafa de física, conhecer a Grazi de redação, interpretação de texto, né? Também muita técnica de português, conhecer o Neto de química, Janaína de biologia, né? E assim, são as matérias essenciais para você passar em medicina. Professor, eu consigo passar só com essas 5 matérias? Consegue. Consegue.
Tenha certeza. E você vai ser mais competitivo do que aquele aluno, aquela aluna que estudou tudo. Ah, eu estudei sem querer criticar, pelo amor de Deus. Mas, professor, eu estudei tudo lá de história, da Revolução Francesa, não sei o quê, não sei o quê. Vai acertar? Beleza, vai acertar. Mas para estudar história, você deixou de ter tempo estudando biologia, deixou de ter tempo estudando física, química e matemática, ou deixou de ter tempo praticando redação, né? Seja estratégico com o seu planejamento. Por sinal, ó, entrando lá no nosso site, PasseiMed, né? Entra aí no nosso site, tem lá gratuito, isso é gratuito, não precisa nem assinar o plano, gratuito. Tem lá um caderno de questões, são 60 questões com comentário em vídeo dos professores da PasseiMed, para você conhecer mesmo. Ah, gostou? Assina nosso plano, né? 12 de 27, nosso plano, 12 de 23, 77, nosso plano mais inicial, tem outro plano de 40 e pouco, tem também a isolada de redação, né? Mas conheça nossos planos, conheça nosso método de ensino, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas caso vocês não gostem, pode devolver. Né? Você toma aqui. Quero não, esse negócio aí. Né? Eu vou passar do meu jeito. Quero passar do meu jeito. Né? Vocês aí não me. Então, devolve o plano. Tem 7 dias para devolver o plano. Para devolver integral. Né? Estouro no cartão e tal. Mas conheça nossos planos. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado aí pela paciência. Espero ter ajudado vocês a desmistificar esse assunto. Percebeu que porcentagem é problema muito de interpretação. Né? Tem muito de interpretação. Então, às vezes, o problema não é a matemática no meio. O problema é que você, às vezes, está interpretando de maneira equivocada. Como faz isso? Treinando e resolvendo questões. Ok? Bom final de semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima semana. A próxima sexta tem live de novo comigo. E tem live dos outros professores, das outras professoras também. Ok? Então, valeu. Beijo. Tchau, tchau.